Olá, começa agora o Notícias de Fortaleza pela TV Terra do Sol. Pela TV Fortaleza, vamos lá. Hoje, a Agência Fiscalização de Fortaleza, a AGFIS, foi realizada em 22 de dezembro de 2014. Hoje nós vamos conhecer o trabalho realizado pela AGFIS, assim como a importância da presença da fiscalização em nossa capital. Roda VT. A AGFIS, a Agência de Fiscalização de Fortaleza, atua no planejamento, gerenciamento, execução, processamento e monitoramento dos serviços na cidade. O órgão é o responsável pela fiscalização urbana para que tudo ocorra de forma organizada. Não é difícil encontrar agentes espalhados pela cidade. Afinal, a AGFIS fiscaliza a conservação das vias públicas, o funcionamento de atividades, alvarás, meio ambiente, limpeza pública, defesa do consumidor, entre outros. Esse trabalho é realizado periodicamente e por meio de denúncias do público através da Central 156 ou do aplicativo Fiscaliza Fortaleza. Na AGFIS nós desenvolvemos um sistema interno chamado Fiscalize que engloba todo o fluxo de fiscalização, fazendo com que o atendimento das demandas seja mais eficiente. E para diminuir essa distância entre o cidadão e o fiscal, nós criamos alguns mecanismos para que o cidadão possa, de maneira eletrônica, estar cadastrando suas denúncias. O aplicativo Fiscalize Fortaleza, que está disponível para download tanto para aparelhos Android quanto iOS, e o site denuncia.agfis.fortaleza.ce.gov.br, que também, através de um simples cadastro, o cidadão pode estar registrando sua denúncia. Depois de recebidas, as denúncias passam por uma triagem para saber se é de competência do órgão ou não, e só assim os agentes vão a campo. A denúncia ela é analisada pela DIPLAN e aí é gerada uma ordem de serviço e é encaminhada para a fiscalização. Toda denúncia passa por um tratamento para verificar se é de competência da AGFIS. Sendo da nossa competência, a fiscalização atenderá essa demanda. Além das denúncias recebidas pela central ou pelo aplicativo, desde o início da pandemia do novo coronavírus, os agentes estão nas ruas para auxiliar na higienização, na distribuição de máscaras e na conscientização dos fortalezenses. Está orientando a população em relação ao uso de máscara, a evitar aglomeração. Nós também estamos distribuindo máscaras, álcool em gel e também fazendo a orientação dos ambulantes na questão do distanciamento. Queremos fazer um apelo a toda a população para que evitem as aglomerações, continuem usando máscara, para a gente sair juntos dessa, fortalecidos. Comigo no estúdio, o assessor especial da AGFIS, Rodrigo Por Deus. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Érica. Boa tarde. Bom, vamos começar falando da importância que é a realização dessa fiscalização para a nossa cidade. Sim, a nossa cidade, nossa querida cidade de Fortaleza, já temos aí uma cidade com quase 300 anos de fundação, uma cidade grande, tão grande que a gente às vezes perde até a dimensão que ela tem. Vamos pensar um pouco sobre isso, pensar um pouco sobre o tamanho da cidade de Fortaleza e como ela é populosa, né? Se a cidade de Fortaleza fosse localizada nos Estados Unidos, ela seria a quarta cidade mais populosa dos Estados Unidos. Se ela fosse na Europa, Fortaleza seria a cidade mais populosa de Portugal, seria a cidade mais populosa da França, ou a segunda mais populosa da Itália, da Alemanha e da Espanha. Então, governar e gerir uma cidade desse tamanho de forma organizada é um tremendo desafio para qualquer gestor público. E essa organização depende da elaboração e efetivação de várias legislações que existem para organizar a cidade. Nós temos aqui a Lei de Desocupação do Solo, o Código de Obras e Posturas e o Plano Diretor da cidade de Fortaleza, que é o planejamento de médio prazo da cidade. E mais recentemente a gente elaborou o Fortaleza 2040, que é um pensamento adiante, mais profundo sobre a cidade, da cidade que nós queremos para o nosso futuro.
Uhum. Qual é o impacto negativo, né? Se a gente puder fazer um comparativo e podendo destacar assim, qual é o impacto negativo da falta de fiscalização para a comunidade de forma geral, para o próprio andamento da cidade, até porque conforme você falou, a cidade é muito grande, então tem muitas coisas que precisam estar alinhadas e sendo fiscalizadas, né, para ter um bom andamento. Fortaleza, além de ser uma cidade grande, muito populosa, é uma cidade ainda pobre. Na média, a nossa renda das nossas famílias, né, é uma renda pequena. Então, as carências são muito grandes. As pessoas que vieram para Fortaleza no começo do século XX, ao longo do século XX, vieram sem muito planejamento e sem muita organização. Elas se estabeleceram em assentamentos, muitas vezes assentamentos precários, com falta de infraestrutura, e foram tocando a sua vida. Qual é a cidade que nós queremos? A gente quer uma cidade que proporcione a todos nós conforto, uma cidade boa da gente viver, uma cidade onde a gente possa caminhar com segurança, que tenha vias asfaltadas ou vias com um fluxo de pessoas, com fluxo de veículos, com transporte de mercadorias, que funcione bem. A gente precisa de uma cidade que tenha preservação do seu espaço verde, para a gente poder usufruir do meio ambiente. Todos nós queremos uma cidade que a gente tenha uma água potável, coleta de lixo, a coleta de esgoto. E para tudo isso funcionar, a gente precisa que funcione o planejamento da cidade. E esse planejamento da cidade, ele depende da aplicação dessa legislação. Se cada cidadão tiver mais consciente do impacto que ele tem para o seu vizinho, o impacto que ele tem para o meio ambiente, o impacto que ele tem para a cidade, se ele tiver essa consciência, estiver atento a esse impacto, ele pode procurar o limite do seu direito. O limite do direito do cidadão sempre será onde ele vai avançar sobre o direito de outras pessoas. Então, cada cidadão fortalezense precisa conhecer os seus direitos, os seus limites e suas obrigações. Quando esses limites eles são extrapolados, quando a pessoa ultrapassa esses limites, o que vai acontecer? Ele vai gerar um incômodo para alguém, ele vai gerar um risco para alguém, ou ele vai gerar um prejuízo para o meio ambiente, ou para os espaços públicos, né? E é aí que a gente precisa sempre, claro, com esclarecimento, sempre tratando a população e esclarecendo a população, divulgando para a população quais são os seus direitos, quais são as suas obrigações, e quando essa educação chegar no limite de não funcionar, de não termos o resultado apropriado, aí a gente vai precisar ter uma intervenção da fiscalização, porque senão a gente vai ter uma cidade muito ruim para todos. Uhum. A gente pode tentar resumir, né, que essa fiscalização é o que dá a segurança, né, de que está sendo cumprido, de que está sendo olhado o espaço público, está sendo preservado o verde, né, conforme você falou. E a gente também pôde ver no vídeo, né, a importância da fiscalização durante esse período de pandemia, por exemplo. Sim, a fiscalização de Fortaleza, como em todas as cidades, na verdade, as cidades grandes, essa fiscalização é super abrangente. É uma fiscalização que tanto preserva o meio ambiente, e aí a gente está falando em várias dimensões, né? A gente está falando de poluição atmosférica, a gente está falando de poluição sonora, que é muito comum na cidade, a gente está falando em poluição do solo, poluição hídrica, são várias dimensões da preservação do meio ambiente e até também dos maus tratos, combatendo os maus tratos contra os animais. Além dessa parte do meio ambiente, outras coisas que a fiscalização faz, outros aspectos que a gente trabalha, nas obras, as obras que são construídas pelos cidadãos, essas obras precisam estar de acordo com a legislação para que a gente tenha essa harmonia com a vizinhança e com a cidade. As posturas municipais, ou seja, se o cidadão está colocando o resíduo dele de lixo no dia certo, no horário certo, para evitar aquele lixo na calçada, se ele não está colocando aquele excesso de lixo que ele produz em locais indevidos, se ele não está lançando água servida na rua para que vai aquela água fedida, né, que vai pela sarjeta, que vai prejudicar o seu vizinho. A gente também fiscaliza defesa do consumidor, ou seja, produtos e serviços que são oferecidos no mercado e que são consumidos pelo cidadão de Fortaleza, que podem ser defeituosos e podem causar algum dano, trazer algum prejuízo para ele. Isso também é fiscalizado por nós. E muito importante também a vigilância sanitária. Sim. A vigilância sanitária também é um assunto de fiscalização municipal
e que também está conosco lá na AGEFIS. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Olá, hoje o nosso bate-papo é com a AGEFIS. A gente deu entrada, no primeiro bloco falando a respeito do meio ambiente, da importância de se ter isso integrado, esse cuidado, essa consciência junto à população. E eu queria que você falasse um pouquinho desse aspecto negativo que tem, das vezes, falta de informação, falta de conscientização, de costume mesmo, a importância que se tem para se preservar essa convivência com o outro, sim, mas a gente pode dizer que essa falta de cuidado pode interferir em saúde, em gastos públicos e outros fatores, por exemplo. É verdade. Felizmente, a grande maioria dos cidadãos de Fortaleza são seguidores da lei. Felizmente, a AGEFIS ela interfere apenas nas situações onde gera realmente um desconforto para alguém, onde gera um risco para alguém. Então, vou dar apenas um exemplo aqui, mas um exemplo bem abrangente. É muito comum na nossa cidade as pessoas iniciarem o seu negócio, por exemplo. Vamos falar que é uma pizzaria. Então, a pessoa tinha uma casa onde ela morava e ela transforma essa casa numa pizzaria. Sim. Muito bem. Aquele local nem sempre está pronto para receber os clientes dela. Então, às vezes, vai faltar o quê? Estacionamento para os clientes dela. E onde os carros vão ser estacionados? Às vezes, os carros têm que ser estacionados em cima da calçada. Veja, aí a gente já traz o problema de mobilidade, porque tem pessoas que precisam da calçada, todo pedestre precisa da calçada para andar. Sim. Aqueles carros ficam em cima da calçada e prejudicam algumas pessoas. Essa pizzaria, ela pode, na fabricação da sua pizza, produzir fumaça. E essa fumaça, ela vai, muitas vezes, prejudicar o vizinho. Alguém que não gosta da fumaça, alguém que é até doente e não pode ter aquele tipo de partícula no seu pulmão. Então, é outro problema que acontece muitas vezes e o dono da pizzaria nem percebe. O dono da pizzaria pode não saber a procedência daquilo que ele está adquirindo como matéria-prima para a sua pizza. Então a gente tem que ter certeza que ele está usando matérias-primas que são de qualidade para que os clientes dele não tenham problemas hospitalares. E aí a gente tem a perspectiva da vigilância sanitária de acompanhar isso. A perspectiva do meio ambiente também, além da poluição atmosférica, que é essa fumaça, é quando a pessoa coloca uma música ao vivo. E aí é muito legal, é muito animado, mas os vizinhos muitas vezes se prejudicam porque não conseguem descansar. E aí, a quem eles vão recorrer? É o poder público que tem que chegar fazendo a conscientização, fazendo a educação e muitas vezes tendo que fazer uma ação mais enérgica para evitar exatamente esses prejuízos contra a vizinhança ou contra a saúde em geral da população. Com certeza. Uma outra característica também, puxando para Fortaleza, é essa questão que a AGEFIS ela é um órgão unificado, Então ela tem, em outras cidades do Brasil, a gente tem essa característica que é o quê? Cada setor, cada órgão é responsável por uma questão. Então vamos supor, um é responsável pelo meio ambiente, outro para a fiscalização de X ou Y, e a AGEFIS tem a unificação disso tudo que facilita, digamos assim, a vida do próprio usuário, que sabe a quem recorrer, que sabe qual é o órgão que ele vai poder contar com apoio, Então eu acho que isso é um grande diferencial na nossa forma de fazer fiscalização. Exatamente, Érica. As cidades, as grandes capitais, regra geral, todos esses aspectos de fiscalização, eles são desempenhados pelas próprias secretarias temáticas. Cada uma tem o seu próprio quadro de fiscais que fazem a sua fiscalização. Algumas cidades têm iniciativas de unificação, de integração, ou seja, um órgão apenas fazendo mais de uma dessas tarefas, mais de uma dessas fiscalizações. Mas Fortaleza, de todas as capitais do Brasil, é a capital que tem o nível de integração. Nós temos integração com vigilância sanitária, com defesa do consumidor, com meio ambiente e com todas as fiscalizações urbanas do município. E nenhuma outra capital chega nesse nível de integração. E por que isso é importante? Primeiro, porque é a AGEFIS que se relaciona diretamente com o cidadão. O cidadão não tem que ficar procurando a quem ele vai fazer aquela denúncia ou a quem ele vai fazer aquela reclamação.
ele tem uma referência, ele tem um órgão de referência que é a agência de fiscalização. Um interlocutor, né? Que tem um único interlocutor, tá? Segundo, a gente consegue ter uma padronização do nosso serviço, a gente consegue fazer o treinamento e a capacitação do nosso quadro de fiscal, que hoje é um quadro extremamente qualificado na cidade, para fazer a compreensão de todas essas matérias e otimização dos recursos, porque a gente tem uma dupla de fiscais que vai atender uma ocorrência, ele tem uma visão maior e ele pode enxergar naquele local oportunidade de conscientização, primeiro, e de fiscalização daquilo que for mais grave, para até evitar uma segunda visita por outra equipe para fazer outro procedimento. Então, todas essas são vantagens que a gente tem na integração. Muito bacana. Uma outra questão também, né, a gente falando de toda essa parte que é feita a fiscalização em prol do cidadão. E ele também é uma parte muito essencial, digamos assim, nesse processo todo de fiscalização, né? De que maneira que a população que está em casa pode contribuir para esse serviço? Em primeiro lugar, a população precisa conhecer os limites dos seus direitos e quais são as suas obrigações. Primeira contribuição que ele tem a dar, antes mesmo dele prestar atenção no outro ou no vizinho, é olhar para si. Tem coisas que são simples e hábitos que a gente tem que ter na preservação dessa vida em comunidade. Então, olhar o seu próprio lixo, olhar se você não está produzindo fumaça, se você não está incomodando o seu vizinho, se você não está trazendo nenhum risco para a saúde de outras pessoas, se você não está fazendo uma ocupação irregular do passeio, quer dizer, da calçada, se você de repente tem um terreno, como é que está o seu terreno? O seu terreno está limpo? Como é que está a sua calçada? Sua calçada está apta a receber uma pessoa, um cadeirante, ou uma pessoa mais idosa, sem tropeçar? Então, a primeira coisa é essa, cada pessoa olhar para si, porque se cada um fizer a sua parte, a maior parte dos problemas da nossa cidade vão ficar resolvidos. Segundo, se ele já faz isso e ele verifica que tem outras pessoas que não estão cumprindo essa legislação e causando problemas para ele, ou para terceiros, ou para o meio ambiente, então ele pode contar com a GFIS. A GFIS está disponível nos canais que já foram informados, né? Tanto no aplicativo quanto no telefone 156. O aplicativo é o Fiscalize Fortaleza e o telefone é 156. Então a pessoa pode colocar lá a denúncia dela, essa denúncia vai ser analisada e na medida do possível, porque são muitas denúncias, né? A gente vai fazer esse atendimento. Além disso, como é um órgão de fiscalização integrada, a partir de todas essas denúncias, das notícias que a gente tem na imprensa, a gente também organiza fiscalizações por iniciativa própria, que a gente chama de fiscalização de ofício, que não são motivadas por uma denúncia, mas é um planejamento mais abrangente. A gente tem feito isso, por exemplo, na fiscalização das calçadas, que a gente já fiscalizou milhares de imóveis em Fortaleza, e na fiscalização também da interligação dos esgotos da rede de coleta pública, que é importante para evitar a contaminação do nosso subsolo. Entendi. Outra característica também é a respeito dessa fiscalização de patrimônio cultural, patrimônio histórico da cidade, né? A gente tem uma tela para colocar aqui, eu vou pedir para a produção colocar a tela, enquanto a gente fala um pouco, né, desses serviços, digamos assim, complementar, mas que são essenciais, né, na rotina da GFIS, né, para os serviços. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Então, todos esses assuntos aí de fiscalização, veja só, uso e conservação das vias públicas, dos passeios, dos logradouros. É para evitar a ocupação indevida dos passeios, que são um bem comum, é para todo mundo usar, não pode ser loteado ou utilizado apenas por uma pessoa, e eles precisam estar em bom estado. Então, por isso que a gente zela pelas vias públicas, passeios e logradouros. As atividades econômicas, de acordo com o planejamento da cidade, tem locais apropriados para o desenvolvimento das atividades. A gente não pode imaginar que uma indústria, de repente, vai se instalar no meio de um bairro ou de um quarteirão todo residencial, porque isso vai trazer uma série de problemas. Então, verificação se essas atividades estão adequadas, se os licenciamentos estão em dia e se ela cumpre os requisitos para estar ali sem gerar nenhum problema para as pessoas que estão no entorno, nem para o meio ambiente. Então, a gente verifica as licenças, os alvarás, as concessões, as autorizações e as permissões para que isso tudo funcione
isso tudo funcione de forma harmônica, né? Não é que a gente vai exigir uma documentação apenas por exigir, não. Tem um fundamento, né, cada documentação. Isso, tem um fundamento e é a partir do licenciamento, muitas vezes, que a pessoa conhece quais são as suas obrigações, né? É no licenciamento que vão dizer os limites dela, por isso que a gente sempre cobra o licenciamento, para que ela conheça os seus limites e cumpra, né? Então a gente também fiscaliza eventos, quando tem eventos de massa, né? Carnaval, Réveillon, a fiscalização sempre está presente. A gente também teve uma atuação muito forte, nossa fiscalização esteve muito em campo, está em campo, mas durante a pandemia, né, quando a gente precisou aí de um reforço para evitar aglomerações, para poupar a vida de tantas pessoas e salvar mesmo a vida das pessoas, a gente fez esse trabalho também. Ocupação de propriedades e espaços públicos é quando alguém ele vai fazer uma invasão num terreno que não lhe pertence, é um terreno público ou um terreno ambiental, né? Então a gente precisa tomar providências para reaver esse terreno e tomar posse de volta para evitar que ele seja ocupado por essas pessoas. Fiscalização ambiental, a gente já falou um pouco aqui, né? Fiscalização de limpeza pública, né? Para que cada pessoa se responsabilize pelo seu resíduo, para que o lixo doméstico que ela produz no dia a dia seja colocado para coleta pública regularmente, mas aquele lixo extra que ela produz, ela pode e deve encaminhar isso para reciclagem, né? Aquele resto de sofá, aquele resto de móvel que sobrou, o resto de construção, não deve jamais ser colocado no meio da rua, porque isso prejudica todo mundo e é um custo para a prefeitura fazer essa limpeza. Cada um tem que se responsabilizar por isso. Com certeza. Vigilância sanitária também é um mundo de fiscalizações, né? Os nossos fiscais de vigilância sanitária, eles são agrupados em várias especialidades, então tem o pessoal da odontologia, tem o pessoal da farmácia, tem o pessoal da química, cada um estudando, se capacitando, sendo expert na sua área para garantir que os serviços aqui da cidade de Fortaleza e os produtos sejam adequados para o consumo e ninguém possa se prejudicar. A gente tem defesa do consumidor, algo que já está há bastante tempo aí no dia a dia das pessoas, né? Quando a pessoa vai para uma fila, tem que ter a preferência, os idosos. A precificação dos produtos também, cada produto tem que ter sua etiqueta com o valor, a rotulagem daquilo que está sendo vendido, tudo isso são aspectos importantes da defesa do consumidor. É importante, né, respeitar essa transparência, né? Eu acho que quanto mais transparente for a empresa, menos transtornos vai gerar, né? Tanto para ela quanto para o próprio consumidor. Uma perspectiva muito importante sobre essa questão empresarial a empresa que cumpre todas as regras, ou seja, que ela respeita o consumidor, respeita a saúde de todos, respeita as regras urbanas, muitas vezes, quase sempre, ela tem que fazer um bom investimento. Porque para estar dentro das regras, por exemplo, para não produzir ruído, para evitar a produção de ruído que vai incomodar alguém, ela vai ter que fazer um revestimento, ela vai ter que fazer um investimento, vai gastar dinheiro com isso. Para ela não produzir aquela fumaça na chaminé dela, ela vai ter que colocar um filtro. E ela vai ter que gastar com isso. Então não é justo que ela venha a competir com outra empresa que não faz esses investimentos. E às vezes vai poder oferecer um preço mais baixo. E vai conquistar a clientela com um preço mais baixo. Então é importante a fiscalização para nivelar por cima, para que todos possam fazer a sua parte e ninguém tenha vantagem sem cumprir a legislação. Com certeza. Muito bom. E por último aí a gente tem a questão do transporte, né, e do patrimônio histórico e cultural. Também a AGEFIS ela fiscaliza o transporte na cidade de Fortaleza para que os prestadores de serviços sejam todos regularizados, evitando o transporte pirata que coloca em risco também as pessoas e prejudica todo o setor que é regulado. Patrimônio histórico-cultural na cidade, a gente tem uma cidade, como eu falei, né, quase 300 anos de construção, então a gente tem verdadeiras relíquias aqui na cidade, super importantes, e que elas precisam ser preservadas. Jamais você pode demolir, jamais você pode quebrar, jamais você pode... São insubstituíveis, na verdade, e se acontecer alguma coisa com elas, nunca mais serão as mesmas. Então é nessa perspectiva que a gente tem uma vigilância sobre todo esse patrimônio para evitar a sua depredação e a sua perda definitiva. Com certeza, muito importante, né, a gente preservar toda essa história que tem, né, nesses 300 anos aí contados. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já.
Estamos de volta. Para quem chegou agora, comigo no estúdio, o assessor especial da AGEFIS, Rodrigo Por Deus. E agora nós vamos acompanhar, né, o balanço da AGEFIS. Vou pedir para colocar na tela para a gente poder falar um pouquinho a respeito desses números, né? Aí tá aí os canais de denúncia, né, que a gente ressaltou nos blocos anteriores. E aí eu vou pedir para colocar a respeito do balanço, para a gente poder falar um pouquinho, né, a respeito desse número de fiscalizações que foram realizadas, né? E queria que você desenhasse para a gente como é que funciona mais ou menos esse cenário. Bom, a gente trouxe aqui o ano de 2019, que foi um ano típico, né? Esse ano 2020 foi atípico por conta da pandemia, mas o ano de 2019 foi um ano típico. Nós fizemos em 2019 59.098 fiscalizações. Dessas 59 mil fiscalizações, de todos esses assuntos que a gente falou aqui, cerca de 58% dessas fiscalizações não resultaram em nenhum tipo de multa, nenhum tipo de autuação. Foram fiscalizações onde o fiscal foi até o local, não constatou a infração, ou se constatou alguma irregularidade, era uma irregularidade irrelevante, ele apenas deu uma orientação para a pessoa. Mas quando o fiscal verifica que existe alguma situação realmente de infração, a legislação possibilita, algumas legislações, na verdade, possibilitam que ele faça uma notificação, dando uma oportunidade para a pessoa se regularizar. Nem sempre é possível fazer, mas quando for, o fiscal vai fazer esse documento de notificação. Então, 58% das vezes a AGEFIS nem autua. 25% das vezes, quer dizer, 1 em cada 4, a gente faz uma notificação e o cidadão que está cometendo a infração tem um prazo para se regularizar. Se ele se regularizar, ele não vai precisar pagar nenhuma multa e nem vai sofrer nenhuma outra penalidade. Mas, em 17% dos casos, né, ou seja, no ano passado foram 10.363, nesses casos, aí foi feito o auto de infração, que já não tem oportunidade de regularização. A pessoa vai poder se defender, vai poder dizer que não cometeu a infração, que não é justo, e essa defesa dela, em 2 instâncias, vai ser julgada na AGEFIS com imparcialidade. Se for o caso, esse auto vai ser anulado e ela não vai sofrer nenhuma penalidade, mas se ela for condenada, ou seja, se o auto for confirmado, aí serão impostas as penalidades previstas na lei, dentre elas a cobrança de multa. A gente vê muito claro assim, nesse balanço de 2019 o papel principal da AGEFIS, né? Que é essa questão de instruir, principalmente educar as pessoas, né? Levar informação daquilo que é direito, daquilo que é dever. Então, por isso que a gente vê um número assim, notório, né? Em relação às poucas, né, infrações no ato de pagar uma multa, por exemplo. E hoje, Fortaleza conta com quantos agentes, né, trabalhando, né, que fazem parte dessa equipe? Nós temos em Fortaleza aproximadamente 400 fiscais. Uma parte desses fiscais estão nos trabalhos internos, são chefes de equipe, são diretores da nossa estrutura, da AGEFIS, e parte desses fiscais estão no campo. A gente tem aproximadamente 300 fiscais, depende das férias, né? Mas entre 250 e 300 fiscais no campo de todas essas áreas aptas a fazer todas essas fiscalizações. Entendi. E voltando um pouquinho a falar a respeito da infração, né, que está dentro da legislação, a questão da multa, né, por exemplo. Acredito que uma dúvida, né, que a população possa ter é que quando é arrecadada nessa multa, em virtude de algo relacionado ao meio ambiente, por exemplo, ou de infraestrutura, né, de cultura, para onde vai essa multa? Bom, a maior prioridade da AGEFIS é evitar que aconteçam infrações. Então, existe todo um trabalho preventivo. Quando é feita a legislação, ela é feita pelo vereador, esse vereador que é um representante da sociedade votado pelas pessoas. E essa legislação, ela é divulgada, a gente faz um grande trabalho de divulgação, conta com os meios de comunicação social, para que as pessoas compreendam como deve ser o seu procedimento a partir de então. Às vezes, frequentemente, essa legislação também prevê um período de adaptação, até que as pessoas possam passar a cumprir a legislação. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Código da Cidade. Ele foi aprovado em 2019 e durante 6 meses ele foi um período de adaptação para que as pessoas pudessem conhecer a legislação,
todo um trabalho de imprensa para que as pessoas possam cumprir. Mas se isso não foi possível e a pessoa mesmo assim está descumprindo a legislação, às vezes, quando a infração é menos grave, é possível fazer uma notificação dando a oportunidade dela se corrigir. E às vezes, quando não é possível, a gente faz o auto de infração e se ela mesmo assim reconhecer que praticou a infração e que o auto está certo, o Código da Cidade, por exemplo, prevê um desconto de 20% no valor da multa. E mais, o Código da Cidade é inovador porque ele faz com que o valor da multa seja calculado de acordo com a gravidade da infração e de acordo com a capacidade econômica do infrator. Então, a multa é maior caso o infrator tenha uma grande capacidade econômica, quanto é que ele ganha, quanto é o rendimento dele, o faturamento dele. E a multa é menor caso o infrator tenha uma pequena capacidade econômica. Com tudo isso, a gente mostra que o propósito da Prefeitura, da Agência de Fiscalização, não é de forma alguma arrecadar dinheiro com a atuação de multas. Aliás, as multas que a gente arrecada, elas não suprem nem 10% do custo que a Prefeitura tem para manter a fiscalização funcionando. Parte da nossa arrecadação vai para os fundos municipais temáticos. Fundema, que é o Fundo Municipal de Meio Ambiente, recebe parte da arrecadação das multas que a gente faz. O Fundurb, o Funlimp, são outros fundos municipais, o Fundo de Defesa do Consumidor, o Fundo da Saúde, são fundos que recebem parte da arrecadação que a gente faz para que eles desempenhem políticas públicas. E o que resta vai para custear uma parte daquilo que a Prefeitura gasta para manter a fiscalização funcionando. É interessante a gente ressaltar essa divisão, né, dessa multa e como a gente conseguiu ver, né, no balanço, ela é bem menor, né, então e quando vem essa multa é justamente para voltar para a população, digamos assim, né, voltando ali para o meio ambiente, seja para o direito do consumidor e tantos outros leques, né, dentro dessa fiscalização realizada em Fortaleza. Então, muito obrigada pela sua participação, né? É sempre bom a gente ter conhecimento daquilo que é direito, daquilo que é dever também. Eu acho que a sua fala a respeito de sempre olhar primeiro a nossa casa, né, ver o que precisamos mudar ali dentro, eu acho que é uma fala essencial, né? Antes de apontar algo, a gente olhar o que eu posso melhorar dentro da minha casa para tornar essa convivência muito melhor, muito mais harmônica, né? Que a gente precisa preservar, né? Um bem de todos. Muito obrigado pela oportunidade. Estaremos sempre à disposição e lembrando sempre as pessoas, nesse momento de pandemia, mantenha os cuidados. Sim. Use a máscara, faça a higienização das mãos e evite aglomerações para a gente poder sair dessa muito bem. Com certeza. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na volta o nosso bate-papo será com o IJF. Fique aí que a gente volta já já com muito mais informações para você.